A gente tem um assunto corrente no parlamento que ocupa a política, a imprensa, as pessoas, que é a anistia em relação às pessoas do 8 de janeiro. Você acha, pergunta bem objetiva, que um eventual perdão judicial concedido pelo presidente Lula, ali os bagrinhos, né? Não todos, mas assim, a moça lá do batom, sei lá, meia dúzia de pessoas que se fossem mais emblemáticas. Você concorda com isso? Poderia ser um fator de despressurização? Por exemplo, o presidente Lula perdoar algumas dessas pessoas que são praticamente irrelevantes no grande plano do punhal verde e amarelo, mesmo que tenham cometido crimes que devem ser punidas, mas você acha que esse gesto poderia tirar esse doce da mão da extrema-direita, que hoje é uma grande bandeira política deles? Eles estão pedindo anistia para prevalecer a impunidade, como prevaleceu em 64, depois, quando a ditadura saiu de cena, a eleição do Tancredo no colégio eleitoral. É isso que eles querem, impunidade. Como os militares ficaram impunes, apesar das torturas, desaparecimentos, sequestro de centenas de presos políticos de oposição. Não é verdade que eram aqueles só que pegaram armas contra a ditadura. Segundo, que mais de 400 desses acusados, que eram réus, fizeram transação judicial e foram libertados. Dos mais de 1.000 presos, só tem 147 presos ainda. Exatamente. Por que eles estão presos? Porque estão sendo julgados. Por que ela foi condenada? Porque ela não quis fazer o acordo, e mais, ela reafirmou no depoimento dela. Ela não foi condenada por causa do batom, ela foi condenada por organização criminosa, atentado contra o Estado. São 5 crimes. Claro. Né? Porque se for aplicar as 40 mil mulheres que estão presas no Brasil, que se aplicou a ela, vai ter que soldar umas 20 mil. Então, estão fazendo um pouco de demagogia com isso, entendeu? As penas são altas pelos crimes praticados. Claro. Certo? Pode haver dosimetria. Primeiro que a legislação permite a progressão penal, certo? Com o cesso da pena, certo? E ela pode fazer recursos, né? E tem modos das penas ser reduzidas. Eu não vejo nenhuma razão para ter anistia. As pessoas têm que responder pelo que fizeram, certo? Não tem nenhum sentido. Tanto é fato que o Supremo tem feito os acordos, você mesmo deu os números aqui, ficaram presos porque o crime é muito... Atentar contra o Estado Democrático de Direito, ser conivente com atentados como foi o atentado de 12 e 24 de dezembro, incendiar a Polícia Federal, explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, entendeu? Depredar, imagina você destruir o poder executivo, legislativo e judiciário. Se isso não for crime, cada um que participou tem que responder, conforme a sua participação, conforme a importância. Isso não é possível que você queira dizer que não aconteceu nada de 8 de janeiro, e nem que houve o plano punhal verde e amarelo de assassinato do presidente, do vice e de um ministro do Supremo. Esse está documentado, né? Já e não que sei. tem 32 oficiais militares, generais de 4 estrelas, generais da ativa que participaram, e houve conivência do comandante da Marinha. Quer dizer, havia uma tentativa. Se ia matar o presidente da República, o vice e o presidente e um dos ministros, imagina o que ia acontecer com os militantes, com os dirigentes, porque ia desencadear uma caça a petistas no Brasil todo, a opositor, e uma matança no país. Aí vamos dar anistia, ponto final? Em hipótese alguma. Perfeito. Zé, uma última pergunta. A gente viveu muitos anos no Brasil a Operação Lava Jato, depois com o aparecimento da Vaza Jato, as matérias jornalísticas, baseadas no material que foi obtido do celular dos procuradores, a gente pôde ver o que muita gente já alertava, né, que era uma operação política, de perseguição política, com diversos desmandos e até crimes cometidos ali dentro. E nesse ínterim, você passou uma década da sua vida envolvido em tribunais, tentando fazer a sua defesa, teve momentos de prisão. Como você agora, com a distância do tempo, olha para aquele momento, os seus momentos mais solitários também, os momentos que você se encontrava preso, o que passava pela sua cabeça, como que você reavalia esse momento da sua vida? Eu estou publicando agora o 2º volume das minhas memórias, que o primeiro era desde que eu nasci em 46 até 2006, agora eu vou publicar 2006 e 14. Eu fui preso a primeira vez na Ação Penal 470, que ganhou o nome Mensalão, né, um nome falso de Mensalão, e fiquei preso no regime fechado 7 meses e 15 dias, apesar que eu estava no semiaberto, por arbitrariedade do ministro Joaquim Barbosa, que depois o Supremo anulou. Certo? E depois 4 meses e 15 dias no regime semiaberto, que você dorme à noite na prisão e sai para trabalhar, um sábado e domingo vai para casa, o outro não. Depois eu fui preso em 15, certo?
em 18 e 19. Quer dizer, eu fui preso 4 vezes, de 15 de novembro de 2013 a 8 de novembro de 2019, eu fui preso 4 vezes e fiquei 40 meses no regime fechado. 40 meses. E fiquei 1 ano de tornozeleira, 1 ano em liberdade total. Eles me soltavam, o Supremo me soltava porque a prisão era ilegal, eles me prendiam de novo, arrumavam pretexto. Aliás, se eu ouvia a Vaza Jato a meu respeito, eles mandam, procura um processo aí que nós vamos prendê-lo, entendeu? Vamos deixar ele 40 anos na prisão que ele vai morrer. Ele tem que delatar o Lula, ele tem que delatar o Lula. Por isso que o Supremo anulou as condenações contra mim, além de que algumas prescreveram. Agora mesmo foi arquivada uma ação judicial contra mim, eu fui absolvido em algumas. Certo? Agora, foi um processo político. Claro. Desde a ação penal 470, que ganhou o nome de Mensalão, que eu fui absolvido de formação de quadrilha, por exemplo, essa coisa de chefe do Mensalão, fui condenado sem provas por corrupção, usando o Instituto Domínio de Fato, que não tem nada a ver, o próprio criador do Instituto teve aqui no Brasil, certo? Que faleceu agora recentemente, e disse, certo? Roxin, né, o jurista Roxin. A maneira como se aplicou no Brasil. Que não cabia de hipótese alguma. Aquilo foi um processo político para me tirar do governo, me tirar da vida política institucional do país e da sucessão presidencial. Foi para isso. Né? Naqueles momentos você ficava com raiva, te desmotivava, você pensou em abandonar a política? Você tem que enfrentar. Certo? Eu continuei viajando pelo país, fazendo política, eu tive um blog, eu lancei um livro, Tempos de Planície, certo? Eu participei da vida política do país, né? Até ser preso. Fui condenado o ano inteirinho de 2012. O julgamento da ação penal 470 foi de maio a novembro, foi um espetáculo político. Eu fui julgado um dia antes do primeiro turno, um dia antes do segundo turno da eleição municipal e um dia antes do ministro Aires Brito se aposentar. Quer dizer, aquilo foi um espetáculo. Foi usado contra nós, como a Lava Jato também foi usada contra nós. Tocar a vida para frente. Eu escrevi 2 livros durante os anos que eu tive preso, organizei uma biblioteca lá no Centro Médico Penitenciário, lá em Pinhais, ao lado de Curitiba, certo? Eu aproveitei a prisão, certo? Para ler, para estudar, certo? E cumpri a pena. Eu não fugi para o exterior e nem pedi anistia, entendeu? Eu cumpri a pena, apesar, eu disse isso inclusive quando o juiz Moro disse que eu podia fugir do país. Eu falei, não vou fugir do país, não, vou enfrentar a justiça. Enfrentei no caso da ação penal 470, enfrentei no caso da chamada Lava Jato, entendeu? De maneira ilegal, cumprir essas penas. Tanto é que eu fui solto 3 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, 3 vezes, e agora tive tudo isso anulado. E ainda recorri para a Corte Internacional de Justiça, da OEA, e estou discutindo que eu não podia ter sido condenado pelo Supremo, eu devia ter tido direito à primeira e segunda instância, porque eu não tinha imunidade parlamentar. E vou pedir revisão criminal um dia da condenação que eu tive da ação penal 470, que eu tenho o direito de pedir, não tem prazo para me pedir, eu vou pedir revisão, porque aquela condenação foi condenação política. Você tem mágoa? Não, nenhuma. Senão eu não estaria com saúde, bem aqui, nem mágoa, nem ressentimento. Não faz parte da minha vida ter mágoa, ressentimento. Como dificilmente você vai encontrar que eu tenho um inimigo. Pode ser que alguém seja inimigo meu, mas você não vai encontrar nenhum dos partidos que tem de direita no Brasil, alguém que diga que eu dentro da esquerda, que eu tenho qualquer inimigo. Eu sempre separo muito, procuro separar muito as relações políticas, as relações pessoais, e evitar ódio, ressentimento, mágoa. Não faz parte da minha formação. Os Estados Unidos é um império, não é mais uma república, não é uma democracia, é uma plutocracia. Certo? É uma democracia dentro de uma plutocracia. É improvável que isso dê certo, que ele vai desindustrializar o Canadá, o México, vai desindustrializar a China, vai desindustrializar a Europa para se industrializar. Você acha difícil de acontecer esse movimento? Não, ele está fazendo. Claro. Agora, quais são as consequências dos Estados Unidos? Pode ter recessão, inflação, né? Claro. Porque você vai produzir mais caro nos Estados Unidos, ele vai cobrar impostos sobre as importações, mas ele vai passar a produzir nos Estados Unidos, então vai cair as importações dos Estados Unidos. Entendeu? Então é a soma zero. Fora o problema que ele quer cobrar impostos das reservas americanas em dólar. Então, e há muita resistência dentro dos Estados Unidos, não só por causa do obscurantismo, negacionismo, né, e autoritarismo. Ele está falando num terceiro mandato, que é praticamente uma ditadura, claro, e está revertendo conquistas importantes, né? Na verdade, ele está voltando com a homofobia, com o racismo, né, com o negacionismo terraplanista. É um atraso, um retrocesso civilizatório imenso.
nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu acredito que ele não tem como voltar à roda da história. Essa globalização, ela tem que ter uma saída por um novo multilateralismo e também por uma refundação, certo, das Nações Unidas, inclusive com reforma do Conselho de Segurança Nacional. Não, ele quer desconstruir a Organização Mundial do Comércio, da Saúde, quer desconstruir os acordos climáticos, ele quer negar que o mundo caminha para emergência climática, mas nós já estamos na emergência climática. Basta ver São Paulo essa semana, né? O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, os incêndios no Brasil, a situação no mundo todo, incêndio na Califórnia, na Grécia, na Espanha, as mudanças climáticas estão aí. E também os países que têm, cada um deles, certo, uma política com relação a isso. A alimentação, a energia, a tecnologia. Na verdade, cada país está cuidando de si. A grande lição para o Brasil da política do Trump e dessa nova realidade mundial é que o Brasil precisa tomar em suas mãos o seu destino. Nós temos que cuidar do Brasil, dos nossos interesses nacionais. Porque nós somos uma potência. Não só porque somos o 5º país em território, 8º em população, uma das 10 maiores economias do mundo, como nós temos 2 conquistas que são poucos países do mundo que têm, que é soberania de alimentos e soberania energética e limpa. Se tem fome, é porque tem pobreza e desigualdade no Brasil, não é porque não tem alimento. A gente tem condição de alimentar todo mundo o Brasil hoje exporta para mais de 100 países, e vai aumentar mais de 100 milhões de toneladas de produção de cereais. Nós temos problemas de desmatamento, problema de agrotóxicos, problema de concentração de renda, mas é uma realidade. E também vamos produzir mais 1/3 de proteínas e podemos ter uma matriz energética totalmente limpa, substituir tudo que está usando de gás por biomassa, biometano, biocombustível, por pequenas centrais hidrelétricas. O Brasil tem muitas alternativas. Agora, nós precisamos conquistar a soberania tecnológica e financeira. O Brasil abriu seu mercado financeiro totalmente, certo? E agora vem uma pressão do Trump para abrir o mercado de compras governamentais, o mercado de serviço, de propriedade intelectual, ou seja, o Trump quer, na verdade, que os Estados Unidos cresça à custa do resto do mundo, alegando que o mundo cresceu à custa dos Estados Unidos. Não é verdade. Ele perdeu a competição internacional, certo, com a China. A China ultrapassou os Estados Unidos, em certo sentido. Ou seja, ele está querendo pela força, porque a tarifa, no fundo, é desvalorizar o dólar. Na década de 80, o Reagan obrigou o Japão a valorizar o ien e desvalorizar o dólar. E o Japão passou esses 40 anos. Lembra que, como a China hoje é a potência que ameaça os Estados Unidos... Sim, o Japão era o país do futuro, claro. Livros, filmes, teses, doutorado. Indústria de automóveis, tudo. Era computadores, o videogame. Era o frisson, né? Naquelas décadas de 80. Isso. Hoje é a China. Não deu certo com o Japão, mas a China não é o Japão. Claro, né? claro. O Japão era um país ocupado, sem poder nuclear, sem poder militar, e dependia muito dos Estados Unidos. A China, todos os países dependem de todos os países, né? Nós não podemos falar que a China não depende. Mas a China, evidentemente, tem autonomia, soberania. O que o Brasil precisa, e aí que eu tenho batido muito nisso, como agora aconteceu, que a oposição, menos os bolsonaristas, o agro e o governo votaram. É evidente que se o Trump aplica tarifas, retalia o Brasil, certo? O Brasil não pode ficar parado, certo? Mas nós precisamos ter... Qual é o nosso projeto de desenvolvimento nacional? Como é que nós vamos fazer para o Brasil certo? Sair desse atraso? Porque a economia mecânica hoje tem que virar economia digital, que é o caso da Alemanha, que está em crise porque não fez essa transição como a China fez, outros países fizeram. O Brasil precisa fazer. E o Brasil precisa ter uma soberania financeira. Certo? O mercado de capitais é importante, certo? Os fundos de investimentos são importantes, o sistema bancário é importante, mas hoje a renda nacional é apropriada praticamente ou pelos juros ou pela estrutura tributária, grande parte da renda nacional, para o capital financeiro. E não volta isso para a produção, para o financiamento. O que o Brasil tem de vantagem são os bancos públicos, que podem financiar, como o BNDES financia, o Banco do Brasil, as Safras, a Caixa Econômica financia Minha Casa Minha Vida, nós temos o Fundo Garantia financiando Minha Casa Minha Vida, nós temos o saneamento financiado pelo BNDES, a tecnologia, a transição energética solar eólica e também a inovação, né, a digitalização da economia. Por isso que a Nova Indústria Brasil, o PAC, a transição energética são projetos do governo. Agora nós precisaríamos ter uma elite no país que chegasse num acordo político de como é que o Brasil não vai ficar submetido, certo, a essa conjuntura internacional que os Estados Unidos querem nos impor, certo? Um retrocesso. E aí aparece
o bolsonarismo agora com o nome de Tarcísio Freitas, proporam privatizar a Petrobras, os bancos públicos, entendeu? Desmontar os sistemas de saúde, de educação, que é uma conquista da Constituição de 88. Aquilo que o Brasil tem de bem-estar social, eles querem desmontar. Esses são os dois caminhos que o Brasil tem, entendeu? Nós estamos apresentando para o país um caminho para o país recuperar nas suas mãos o seu destino, fazendo reformas estruturais, como a tributária, a bancária, a política, para dar um salto. Foi assim que o Brasil chegou até aqui agora, sendo uma potência, porque o Brasil, de per si, é uma potência. Queiramos ou não, nós somos uma potência. Até porque nós somos mais ricos que os outros países, porque nós não temos inverno e temos uma agricultura super desenvolvida. E temos 4 milhões de propriedades agrícolas, que nem 30% dela tem realmente acesso a crédito, a tecnologia, a extensão rural, a mercados, entendeu? Então nós podemos crescer muito também para evitar esse problema de aumento dos custos do gênero de primeira necessidade e tudo. Então eu acredito que o Trump ele vai ter muita oposição dos Estados Unidos, oposição da Europa e oposição do mundo. Ele não vai agir sozinho no mundo. Como nós já temos experiência do nazifascismo, entre guerras, como ele está se aliando à extrema-direita, que remonta e aqui no Brasil nós tivemos Bolsonaro, temos o Milei aqui, certo? E temos governos já na Europa de extrema-direita. Há uma luta também contra o autoritarismo pela democracia, que hoje também transpassa todo mundo. Você acha que o mundo está vacinado, então? Ou está vendo ventos de 1930 em Não, acho 25? que os ventos da entre guerras existem hoje. Né? Tá evidente, basta ver a plataforma dos partidos de direita em Portugal, na França, na Itália, e fora os que já estão governando, a Bélgica, a Áustria, a Itália, a Hungria, e já governaram ou estão governando países, inclusive escandinavos, né? Sim. Que já tiveram... Na Suécia cresceu muito a extrema-direita. E na Alemanha, que praticamente equiparou ao partido do establishment, que é o partido da Angela Merkel, que é a social-democracia, a democracia cristã, né? Bávara, que se aliou agora ao SPD para formar um governo, mas está falando em rearmar a Europa, 800 bilhões. Veja bem, todos os países do mundo estão imprimindo. Os Estados Unidos imprimiu 5 trilhões de dólares, a Europa está imprimindo euro para fazer um plano de reindustrialização, ou seja, de um salto tecnológico de inovação, que é isso que é reindustrialização, certo? E também para se armar. Certo? E o Brasil não pode ficar parado. Certo? Não que nós temos que fazê-lo, entendeu? Da mesma forma, porque nós não temos uma moeda como o euro, como o dólar. Claro. Pelo contrário, nós estamos totalmente com o mercado financeiro totalmente aberto. Mas esses países administram um câmbio. Esses países, no fundo, usam as suas moedas para fazer política cambial, para fazer política de estimular a exportação, proteger seus mercados. E investem bilhões, dezenas, centenas de bilhões em inovação. Nos Estados Unidos, toda essa revolução fantástica tecnológica que teve, foi com fundos estatais. Então, essa conversa que o Estado brasileiro tem que ser mínimo, que nós não precisamos do Estado, nunca isso na nossa história valeu. Nem na Revolução de 30, nem no Estado Novo Getulista, nem do governo do Dutra, nem na ditadura militar, que teve o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento e o segundo plano do governo do ditador Ernesto Geisel, que consolidou a indústria de base e química brasileira. Com dinheiro público. E se nós olharmos o Plano SALT no governo Dutra, plano de Médici no governo Juscelino, o plano trienal no governo Jango, com as reformas de base, e os dois planos na ditadura militar, nós vamos ver que o papel do Estado sempre é importante. Não que não seja importante o mercado, a iniciativa privada, o investimento externo e interno no Brasil. Então, acho que o Trump vai fazer a defesa dos interesses americanos, cuidar dos Estados Unidos. Nós temos que fazer a defesa dos interesses brasileiros, cuidar do Brasil, mas cuidar para o Brasil fazendo uma revolução social, porque a desigualdade e a pobreza num país como o Brasil é uma vergonha.